segundo ano, vamos para a nossa aula agora de redação. Vocês vão estar pegando a apostila de redação de vocês na página 103 para estarem acompanhando comigo, tá bom? Hoje em redação a gente vai estar estudando a unidade 4 da nossa apostila, diz assim, ó: manchete, a porta da notícia. Isso mesmo, nós vamos estar aprendendo o que é uma manchete e também o que é notícia, tá bom? Então acompanhem comigo, ó. Muitas coisas acontecem no Brasil e no mundo e viram notícias. Geralmente, ficamos sabendo delas pela televisão, rádio, jornais impressos ou internet. Principalmente pela internet hoje em dia, né? A gente fica sabendo dessas notícias. O que faz com que algo vire notícia? Que tipo de notícias mais interessam as pessoas? Nesta unidade, você e seus colegas terão a oportunidade de contar tudo o que sabem sobre esses assuntos, além de aprender muito sobre manchetes. Mas o que é manchete, hein? Alguém de vocês sabe o que é a manchete? Vamos entender o que é a manchete. Vemos aqui alguns meios de comunicação, através deles a gente fica sabendo das notícias. Temos o computador, temos o jornal, tem também aqui o rádio, a televisão, são meios de comunicação que fazem com que a gente fique informado sobre o que está acontecendo no mundo, não é isso? Por exemplo, você e sua família assistem algum telejornal na TV, né? Geralmente a maioria das famílias assistem um jornal ou mesmo algo que vá dar informação para essa família. Ontem, por exemplo, você assistiu algum telejornal? Você se lembra de alguma notícia que possa comentar com seus colegas? Caso você tenha alguma notícia para contar, daqui a pouco eu quero saber, tá bom? Mas vamos acompanhar aqui a leitura de 3 manchetes e depois a gente vai comentar, tá bom? Olha só, escutem com atenção. Hábitos de higiene são fundamentais para prevenir nova gripe. Vírus podem sobreviver em superfícies como mesas e maçanetas. É preciso usar lenços de papel para proteger a boca e o nariz ao espirrar ou tossir. E ao usar bebedouros, nada de encostá-los na torneira, tá bom? A higiene das mãos é um dos cuidados mais importantes para evitar a gripe. O vírus pode estar em qualquer lugar com o qual uma pessoa contaminada tenha tido contato. É só encostar e ele pode grudar em você. Essa notícia, essa manchete, ela está bem atual, né, gente? Se tratando de coronavírus, é tudo que vemos ultimamente que escutamos. A questão do lavar as mãos, proteger a boca e o nariz com o lenço ao espirrar e ao tossir. Agora vamos para mais uma notícia. Vacinação contra a paralisia infantil começa neste sábado em São Paulo. A expectativa do governo é vacinar 2,9 milhões de crianças, que correspondem a 95% dos 3,6 milhões de paulistas menores de 5 anos. Na primeira fase da campanha, segundo o estado, foram vacinados 95,4% dos menores de 5 anos. Aqui é uma outra notícia que fala sobre a vacinação contra a paralisia infantil. Algo quem assiste telejornal, quem escuta rádio, com certeza sabe do que está falando. E tem uma terceira notícia aqui, ó. Ação antidengue tem picolé e propaganda agressiva. Troca de criadouro por picolé, propagandas agressivas com fotos de pessoas doentes, multas e até ambulatório específico para atender casos suspeitos de dengue. As cidades da região de Ribeirão Preto têm adotado diferentes estratégias para combater a doença. Para cuidar das pessoas com suspeita da doença, Jaboticabal montou um ambulatório de dengue, de acordo com o responsável pela unidade. O objetivo é dar agilidade ao atendimento. Em Barretos, que desde dezembro adotou uma campanha publicitária agressiva com imagens de pacientes com dengue hemorrágica em outdoors, a prefeitura disse que vai multar quem tiver foco em casa e fará um alerta sobre os casos confirmados na região. Em Orlândia, a prefeitura quer voltar a trocar um picolé por 2 criadouros do mosquito. De acordo com o diretor da Vigilância Sanitária e Controle de Vetores, a prática teve bons resultados em outubro e deve ser retomada neste ano.
Conseguimos recolher 1.500 quilos de garrafas PET em troca de 10.000 picolés. Devemos ter novamente essa ação, afirmou. Então, pessoal, li para vocês 3 notícias importantes que saíram em jornais. Depois de acompanhar a leitura de algumas notícias, você com certeza aprendeu coisas muito importantes sobre como cuidar melhor da saúde sua e de todos. Observem as imagens a seguir, converse com sua turma e depois com o colega. Esse mascote que vemos aí na página 106 é o mascote da campanha de vacinação contra a poliomielite. É ele quem trabalha todos os anos para convencer as crianças até 5 anos a se vacinarem. Você o conhece? Escreva o nome dele. Quem sabe o nome desse mascote aí da vacinação? Sábado, agora que passou, teve o dia D da vacinação. Vocês se vacinaram? Espero que sim. E também tem aí, ó, uma caixa d'água que diz assim: para evitar a proliferação do mosquito da dengue, a caixa d'água deve ficar sempre... Vamos então responder comigo essa página 106, para que a gente possa estar entendendo essa história. Lembrando que manchete é o título da notícia. Manchete é a parte principal da notícia, que sempre vem na primeira página do jornal, se ele for escrita. Sempre vem ali na frente, na capa da revista. E quando é um telejornal, é aquela manchete que os apresentadores falam de início, antes de começar o jornal. Ali é a manchete. E depois o que vai falar sobre isso é que é a notícia. Entenderam, gente? Vocês podem ver aí na página 108 algumas manchetes. Escola realiza pesquisa e comprova: o brinquedo preferido das crianças do 2º ano é o videogame. Outra manchete: especialistas alertam para riscos que brinquedos infantis podem representar. E por último, crianças aprenderão a fazer brinquedos com material reciclável. Então, tudo isso, esses 3 tópicozinhos, esses 3 títulos aí são chamados de manchete. Entenderam, gente? Manchete é o título da notícia. Notícia é aquilo que vai se falar sobre determinada coisa. Entenderam direitinho? Então, vamos lá então para a atividade.